Pesquisando a FEB, encontrei um detalhe que quase ninguém conta. Inverno de 1944, norte da Itália. Temperatura abaixo de zero. Nas cozinhas dos acampamentos brasileiros, o mingau de aveia estava sendo preparado. Do lado de fora da cerca, uma fila silenciosa esperava. Crianças italianas, algumas descalças na neve. A ordem dos aliados era clara: nada de dar comida a civis. As sobras devem ser descartadas ou queimadas. A lógica era militar. Evitar tumultos, preservar a logística. Os pracinhas olharam para a fila de crianças e ignoraram a ordem. Um cabo estendeu a concha de mingau. A primeira criança segurou o prato com as mãos trêmulas. Atrás dela, dezenas avançaram. Quando o Papa Pio XII soube do que os brasileiros estavam fazendo, fez uma declaração que correu os jornais do mundo. Onde houver soldados brasileiros, as crianças italianas não passam fome. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. A Itália de 1944 estava destruída. Não é figura de linguagem, era destruição literal. Campos de batalha onde antes havia plantações, cidades bombardeadas, estradas intransitáveis, famílias que tinham perdido tudo, casa, comida, parentes. O inverno daquele ano foi um dos mais duros da memória italiana, e no meio desse cenário chegaram os pracinhas. 25 mil brasileiros que tinham vindo de um país tropical, que nunca tinham visto neve, que mal conheciam o frio e que de repente se encontraram no norte da Itália no inverno de 1944. Com ração, com comida quente, com o suficiente, e em volta um povo faminto. O que aconteceu a seguir não estava em nenhum manual, mas ficou na memória italiana por 80 anos. No início, foram gestos isolados. Um cabo que entregou leite condensado para 5 crianças que ficavam rondando o acampamento. No dia seguinte, apareceram 12, depois 30, depois filas organizadas antes do amanhecer. As crianças chegavam cedo, antes que os oficiais aliados vissem, e os pracinhas deixavam, davam o próprio mingau, convidavam civis para comer nas bordas do acampamento, deixavam famílias se aproximar. Para os italianos, aquilo parecia impossível. Os outros exércitos aliados descartavam ou queimavam as sobras, seguiam o protocolo, mantinham distância dos civis. Os brasileiros não conseguiam, não porque fossem indisciplinados, porque tinham vindo de um lugar onde você não deixa uma criança com fome na sua frente. Isso não existia na cultura deles. E nenhuma ordem mudava isso. Em março de 1945, a situação chamou a atenção dos oficiais aliados. Se os brasileiros continuassem alimentando civis, o sistema logístico poderia colapsar. Se todos os exércitos fizessem o mesmo, não haveria comida suficiente para ninguém. A FEB respondeu com uma ordem tímida, pedindo moderação, mas não puniu ninguém. Na prática, a política era outra: deixar acontecer. Um oficial americano que visitou o acampamento brasileiro e viu a fila de crianças perguntou ao comandante o que estava acontecendo. O comandante brasileiro olhou para a fila, olhou para o americano e encolheu os ombros. São crianças com fome. O americano não disse mais nada. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Quando jornalistas percorreram décadas depois as cidades onde os pracinhas estiveram, o que encontraram foi impressionante. Numa cidade chamada Gadio Montano, descobri que existe até hoje uma celebração anual, o Dia do Mingau da Amizade. Todo ano, os moradores se reúnem para lembrar dos brasileiros que alimentaram suas famílias durante o inverno de 1944, 80 anos depois. Ainda comemorado. Com mingau. Em Vergato, um veterano lembrou de ter preparado a ceia de Natal de 1944 na casa de uma família italiana. Sentou à mesa com eles. Dividiu o que tinha. Em Montese, uma idosa chamada Cesarina Turrini disse que nunca poderia esquecer dos brasileiros.
e começou a cantarolar músicas que os pracinhas cantavam no acampamento. Em Porreta Terme, descobri algo que ficou na minha cabeça. Os pracinhas tinham deixado para trás quilômetros de fio de cobre, usado para fazer ligações telefônicas entre o fronte e a retaguarda. Depois da guerra, a população usou esse fio para fazer a rede telefônica da cidade. E até hoje, os moradores chamam esse fio brasileiro, quando o Papa Pio XII recebeu relatos do que os pracinhas estavam fazendo na Itália, fez uma declaração: onde houver soldados brasileiros, as crianças italianas não passam fome. A frase correu jornais, chegou ao Brasil, virou manchete, transformou um ato de desobediência militar num símbolo. Num momento em que a guerra tinha desumanizado tudo, um exército de um país tropical tinha aparecido na neve italiana distribuindo mingau para as crianças, sem autorização. Contra a ordem, porque não conseguiam fazer diferente. Quando pesquiso a FEB, a tentação é focar nas batalhas. Monte Castelo, Montese, a rendição dos 14.000 alemães. Mas a Itália não lembra os pracinhas só por isso. Lembra por 30 monumentos espalhados pelo país, por ruas, praças e avenidas com o nome do Brasil, por um fio de cobre que ainda conecta uma cidade pequena, por um dia do ano em que moradores fazem mingau para lembrar dos brasileiros que apareceram no inverno mais duro da guerra com comida quente. Os pracinhas foram à Itália para lutar contra o nazismo e fizeram isso. Mas fizeram outra coisa também. Numa manhã de inverno, quando a ordem era queimar as sobras, um cabo decidiu estender a concha, e uma criança descalça na neve segurou o prato com as mãos trêmulas. E isso ficou por 80 anos. E ainda está lá. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.